Hoje vocês vão rever comigo sobre a classificação das cadeias carbônicas. Inicialmente vocês estudaram que existem cadeias carbônicas que podem ser abertas ou cadeias fechadas. Vou mostrar aqui em cima para vocês. Relembrando, né, a forma estrutural das cadeias carbônicas, elas tanto podem ser abertas ou cadeias fechadas ou também chamadas de cíclicas. Só para relembrar rapidinho, né? Forma estrutural plana e fórmula molecular. Né? A fórmula molecular é quando você coloca o total de carbonos e hidrogênios simplificadamente em relação àquela cadeia, aquela forma estrutural. Tá? Bom, então vamos voltar aqui para a classificação das cadeias. No caso das cadeias abertas, elas têm várias classificações. Elas podem ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. No caso das cadeias normais ou ramificadas, como é que a gente diferencia? Bom, primeira coisa, para ser uma cadeia aberta, a gente precisa que nessa cadeia carbônica, nessa forma estrutural, existam dois carbonos com extremidades livres, tá? Esses carbonos das extremidades não se interligam, né, formando um ciclo, tá? Então, essa é a condição para a cadeia aberta. Agora, para ser uma cadeia aberta normal, só existem carbonos em sequência, tá? Carbonos completando as suas ligações com o hidrogênio, obviamente, quando é uma cadeia carbônica completa de uma substância, né? E eles todos vêm em linha reta, em sequência. Tá? Já uma cadeia ramificada, na maior sequência de carbono, vai existir um outro grupamento de carbono pendurado ou ligado aos carbonos do meio da cadeia, não nas extremidades. Tá? Poderia ser nesse primeiro carbono, ou nesse segundo, ou nos dois. Pode ter mais ramificações, tá? Para ser considerada ramificada, mas pelo menos um grupamento, né, pendurado, ligado a um dos carbonos centrais da cadeia principal. O que é a cadeia principal? É aquela parte da estrutura, né, da forma estrutural da cadeia, onde eu tenho maior número de carbonos em sequência. Tá? Então, aqui, a cadeia principal seria a cadeia contendo esses 4 carbonos. Tá? E a ramificação está fora, né, está pendurado nessa cadeia principal. Tá? Então, cadeia normal, sem ramificação. E a cadeia ramificada, existe aí grupamentos contendo carbonos e hidrogênios ligados à cadeia principal, apendurados, vamos dizer assim. A cadeia também carbônica aberta também podem apresentar cadeias saturadas ou insaturadas. As saturadas são aquelas que apresentam somente ligações simples entre os carbonos, tá? Que a gente representa na forma estrutural como um único traço, né? Entre as ligações dos carbonos. Tá? Então, o primeiro exemplo é uma cadeia saturada, todas as ligações simples. Numa cadeia insaturada, você pode ter uma dupla ligação entre carbonos ou uma tripla ligação, tá? Sempre entre os carbonos. Tá? Se aparecer uma cadeia carbônica onde você tem C carbono com uma dupla ligação com oxigênio, por exemplo, já não é considerado uma cadeia insaturada, tá? Só pela presença do carbono com dupla com oxigênio. Para ser insaturada, dentro da cadeia carbônica, entre os carbonos, precisa existir a dupla ou a tripla ligação entre os carbonos. Tá? Então, cadeia saturada, somente ligações simples. Cadeias insaturadas podem apresentar ligações duplas entre os carbonos ou ligações triplas. Para ser uma cadeia homogênea ou heterogênea, o que tem que aparecer? Uma cadeia homogênea é aquela que só apresenta carbonos e hidrogênios nessa cadeia. Já a cadeia heterogênea apresenta dentro da cadeia carbônica, entre os carbonos, elementos diferentes de carbonos e hidrogênios, que podem ser oxigênio, nitrogênio, enxofre, por exemplo, que são os elementos principais. Tá?
No nosso exemplo aqui, nós temos o oxigênio ligado a 2 carbonos dentro da cadeia. E no segundo exemplo, tem o nitrogênio também entre os carbonos. Esses elementos entre os carbonos são chamados de heteroátomo. Tá? É eles que dão a característica heterogênea à cadeia. Tá? Podemos pegar aqui em cima um exemplo, tá, das nossas aulas anteriores e classificarmos as cadeias. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, pode ser essa daqui da cadeia ramificada mesmo. Se eu fosse classificar nessa cadeia, como é que eu poderia colocar? Que ela é aberta. Agora, ela é ramificada ou normal? Vocês viram? Ela tem um grupamento aqui, CH3, ligado à cadeia principal, a maior sequência de carbonos. Então, ela é ramificada. Saturada ou insaturada? Bom, nessa cadeia carbônica aqui só tenho ligações simples entre os carbonos, então ela é uma cadeia saturada. Homogênea ou heterogênea? Entre os carbonos, existe algum outro elemento diferente, né, que não seja o próprio carbono e o hidrogênio, que na verdade não fica entre os carbonos e os hidrogênios, né, eles ficam ligados ao próprio carbono. Né? Não existe nenhum elemento diferente de carbono dentro da cadeia, nem oxigênio, nem nitrogênio, nem qualquer outro heteroátomo. Então, essa cadeia carbônica ela é homogênea. Tá? Então, aqui tem um exemplo de como a gente poderia classificar essa cadeia. Aberta, ramificada, saturada, com todas as ligações simples, e homogênea, por conter só carbonos e hidrogênios. Ok? A de cima seria aberta, normal, saturada e homogênea, certo? Nesse exemplo aqui da saturada e insaturada, essa cadeia aqui de baixo, ela seria aberta, normal ou ramificada? Normal, porque não tem ramificação. Saturada ou insaturada? Insaturada, porque apresenta uma dupla ligação. Homogênea ou heterogênea? Homogênea, não tem outros elementos diferentes de carbono ou hidrogênio. Não existe nenhum heteroátomo dentro da cadeia, entre os carbonos. Então, ela é uma cadeia homogênea. Homogênea. Tá? Então, vocês viram agora a classificação das cadeias abertas. Agora vamos ver as fechadas, ou também chamadas de cíclicas. As cadeias fechadas, elas têm 2 tipos. Tem as alicíclicas, que são as não aromáticas, e as aromáticas, que vocês vão ver logo após. Então, nas alicíclicas, elas apresentam basicamente a mesma classificação das cadeias abertas. Ela pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Sendo que no caso das homogêneas e heterogêneas, elas também podem ser chamadas de homocíclicas ou heterocíclicas. Tá? Então, no caso das fechadas não aromáticas, elas têm basicamente a mesma classificação das cadeias abertas. Tá? Quando a cadeia fechada ela é ramificada, em alguns livros, alguns autores gostam de classificar a cadeia como mista. Tá? Então, se você tiver uma parte aberta e uma parte fechada, elas podem ser classificadas como mistas também. Tá? Não como cadeias fechadas ramificadas. Tá? Então, está correto falar cadeia fechada ramificada e também cadeia fechada do tipo mista, tá? Onde você vai ter mistura de ramificações e cadeias fechadas. Tá? Uma segunda observação que eu colocaria, né, vou botar até de preto para ficar semelhante, é sobre a questão das cadeias homogêneas e heterogêneas. Cadeias fechadas. Cadeias fechadas homogêneas
também são chamadas de homocíclicas. E as cadeias fechadas heterogêneas também são chamadas de heterocíclicas. Então, as cadeias fechadas homogêneas também são chamadas de homocíclicas. E as cadeias fechadas heterogêneas também são chamadas de heterocíclicas. Tá? Então, fica aí uma observação a mais, tá, sobre a classificação das cadeias fechadas. Do resto, saturada, insaturada, ramificada, né, normal ou mista, né, também recebe a mesma nomenclatura das cadeias abertas. Agora, as cadeias aromáticas, que são o segundo tipo de cadeias cíclicas ou cadeias fechadas, elas podem ser do tipo mononuclear ou polinuclear. Tá? Como a gente considera uma cadeia sendo aromática? Tá? Para ser considerada uma cadeia aromática, ela precisa, e fechada aromática, ela precisa ter um ciclo de 6 átomos de carbono com 3 duplas ligações alternadas. Tá? Então, aqui seria um exemplo de cadeia fechada aromática, onde você tem 6 átomos de carbono ligados na forma de um ciclo, aqui é um hexágono, e 3 duplas ligações alternadas. Aqui eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Lembrando que cada ponta aqui desse hexágono, a gente tem subentendido carbonos e hidrogênios, tá? Lembrando. Além de poder representar as duplas alternadas dessa maneira, a gente pode também representar através do anel aromático. Essa bolinha do meio está indicando essas 3 ligações duplas, onde existem elétrons se movimentando, tá, no tempo todo, e aí, por isso, tem essa bolinha aqui representando o movimento dos elétrons. Tá? Agora, como é que a gente classifica essa cadeia aromática? Então, como eu disse, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Se ela tiver um único núcleo benzênico, ou seja, um único núcleo, um único anel, ela é classificada como cadeia fechada mononuclear, cadeia fechada aromática mononuclear. Agora, se a gente tiver 2 ou mais anéis aromáticos, 2 ou mais ciclos, né, de cadeias aromáticas, a gente chama de polinuclear. Agora, tem 2 tipos. A polinuclear isolada, onde você tem 2 ou mais anéis separados por outros tipos de cadeias carbônicas, tá? Por outras ligações. Tá? Ou você pode ter a polinuclear condensada, onde os anéis, 2 ou mais, estão condensados, ligados entre si, grudados, sem nenhuma outra cadeia carbônica, outra ligação carbônica entre esses anéis, tá? Entre esses ciclos aromáticos, ok? Então é isso, gente. No caso das fechadas aromáticas, é bem simples a classificação. Ela pode ser aromática, fechada aromática mononuclear ou polinuclear, do tipo isolada, ou polinuclear, do tipo condensada. Ok? E é isso. Espero que tenha ajudado vocês a estudar para a prova, né, um pouquinho essa revisão. E excelente prova para vocês amanhã e fiquem com Deus.